da redenção, e que está no credo, no quarto artigo do credo. Nós dizemos que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, e são dias para meditar nesses mistérios de Jesus, porque tudo o que ele ensinou sobre o perdão dos pecados, tudo o que Jesus ensinou em sua vida apostólica, sobre a humildade, o perdão dos pecados, a paciência, a caridade, etc. Tudo isso ele o praticou em menos de 12 horas. Tudo. E isso para nosso exemplo, para que nós imitemos, sigamos os passos de Jesus. Ele mesmo falou, amanhã vamos ver, ele disse: exemplo eu vos dei, para assim como eu fiz, assim também vós façais. Então, aí Jesus, principalmente, colocou em destaque, né, sua caridade e sua misericórdia. Sua caridade, porque foi por amor de nós que se sacrificou, morrendo na cruz. E ele mesmo dizia: não há maior caridade do que aquele que dá sua vida por seus irmãos. E ele mesmo cumpriu essas palavras, dando sua vida por todos nós. E sua misericórdia, tendo compaixão de nossas misérias. Misericórdia significa dos nossos pecados. E por isso veio, nós seremos a ovelha perdida que ele veio procurar. Quantos? E ele é o bom pastor, falou: eu sou o bom pastor, o bom pastor dá sua vida por suas ovelhas. Mais um exemplo, não? O bom pastor dá sua vida por suas ovelhas. E as nutre, as conduz a boas pastagens, as cura quando estão doentes. Então, essa pastagem é a doutrina, pastagem verde, que alimenta, que nutre as ovelhas. É a verdade, não? A doutrina da verdade. Hoje, eu poderia dizer que não dão mais esse pasto verde no modernismo, não dão. Não nutrem as ovelhas, mas dão um pasto seco, que enfraquece as ovelhas e as confunde, as extravia. E assim, esses cuidados que tem com suas ovelhas, quando está doente, são os sacramentos que Jesus instituiu. Então, aí sua misericórdia por nós. E sempre está pronto para nos perdoar
qualquer que sejam nossos pecados, sempre. E, bem, então, ele nos deu exemplo para nós seguir esse exemplo. Se ele sofreu, nós também devemos sofrer. Jesus dizia, o discípulo não é maior que o mestre. Se o mestre passou por tantas provações, também o discípulo deve padecer, não? Nós somos os discípulos, Jesus é o mestre. E assim devemos estar dispostos a segui-lo, a sacrificar-nos por seu amor, porque esse é o caminho, não tem outro. É o caminho das humilhações, dos desprezos. E assim, então, não temer, então, quando nós somos desprezados e somos humilhados pelos homens, não temer, não ficar tristes, angustiados, não, ao contrário, ficar, por assim dizer, felizes por estar participando dos sofrimentos de Jesus. Por isso que a Escritura diz que feliz o homem que é tentado, que sofre a tentação, passa por dificuldades. Fala feliz, para nós seria coitado, não? Coitado daquele que padece dificuldades. Não, mas, e porque continua dizendo, porque uma vez provado, ou seja, uma vez que tenha vencido, receberá a coroa, ou seja, ganhará méritos. E essa coroa que Deus tem preparada para aqueles que o amam. Então, não temer, não temer. Devemos levar a exemplo de Jesus, nossa cruz. Ele dizia também que para segui-lo é necessário renunciar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo todos os dias. É o nosso programa, é o programa da cruz. Então, e como dizia um santo, diz, é a cruz a chave que abre as portas do céu. É a cruz. Hoje em dia, não querem mais cruz. O modernismo, O modernismo é um Jesus sem cruz. E por isso muitas igrejas substituíram a Jesus crucificado por Jesus ressuscitado, glorificado. Não querem mais a cruz. Não querem. E por isso que a vida no modernismo é mais fácil. Mais fácil. Quando nós nos passamos pela tradição, percebemos isso, não? Não é fácil. Não. E assim, por quê? Porque diz o caminho que conduz à salvação é estreito e apertado. Por quê? Porque isso não pode, né? Assim, não sei, com relação à modéstia, com relação a, não sei, aos divertimentos, etc., não? Está como restringido, limitado, mas e o caminho que conduz à perdição diz é largo e espaçoso. Tudo pode. Tudo, né? Então, e assim, então, essa grande diferença, o caminho da cruz é o caminho da verdade.
e que padecendo com paciência por amor de Jesus, nós encontraremos aí a paz. Parece uma coisa contraditória, não? É na cruz, é na aceitação da vontade de Deus que se encontra a verdadeira paz do Espírito. E podemos pensar que Jesus, apesar de seu sofrimento, suas dores na cruz, seu coração, seu espírito, sua alma estava em paz, porque sabia que estava fazendo a vontade de seu Pai. Porém, o pecado, dice, traz o remorso, a angústia. Isso que traz, né? Isso gera o pecado, né? Remorso. Por isso, para o pecador, não há paz. Não há paz para o pecador. E se há paz, é uma falsa paz, enganosa. Só para conservá-lo mais no pecado, afundá-lo mais no pecado. Não há paz. E assim, então, meditemos no sofrimento de Jesus e quanto Ele sofreu por nós, quantos sacrifícios, e pensemos que Ele podia exterminar seus inimigos. É Deus, não? Dono da vida e da morte. Poderia exterminá-los e não os exterminou. Preferiu sofrer, entregar-se a seus inimigos, estender suas mãos, seus braços para ser crucificado. Não colocou resistência, se entregou porque quis, por nosso amor. E assim, também pensar que todas as vezes quando nós somos perseguidos, caluniados, etc., não? É o que Deus quer, porque isso purifica nosso orgulho, nosso amor próprio. Então devemos aceitar essas coisas e não reclamar, né, ficar tristes, depressivos. Às vezes a depressão vem por causa disso, né? Porque vem uma provação que eu não quero aceitar. Então, e não aceito, resisto, como uma corda de violão, não sei, que vai ficando tensa, até que arrebenta. Por quê? Não aceitou uma cruz que Deus lhe enviava para seu bem. Não viu na cruz um bem, ao contrário, viu um mal. E as cruzes, como disse, não são males, são bens. E assim, então, não temamos seguir a Jesus, imitá-lo, porque aí está, na cruz está o caminho da salvação. Pensamos a Nossa Senhora compreender essas verdades, que para a nossa natureza não parecem difíceis, não? Mas pensar que também Nossa Senhora, ela foi juntamente com Jesus mártir, não? Ela é chamada Rainha dos Mártires, não? E estava ao pé da cruz. E então assim invoquemos seu nome, e principalmente nesses tempos difíceis em que vivemos, para permanecer em nossa fé, não? Constantes. A exemplo dela, que foi a única que não perdeu a fé, a única, não? Todos os discípulos se escandalizaram vendo Jesus humilhado, perderam a fé. Só Nossa Senhora permaneceu firme, e por isso é chamada nas ladainhas Virgo Fidelis, Virgem Fiel. Então,
Então, peçamos a ela essa graça de compreender essas verdades, de colocá-las em prática para a glória de Deus, não? E a salvação de nossas almas. Bem, vamos terminar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.